Alegria, 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 gente boa! Eu sou o Reginaldo Nunes e esse é o 106 Podcast, começando mais um episódio. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Dr. Lucas Pires Maciel. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo Advogado, ótimo. Tributarista. Isso interessa muito para todo mundo, né? Com todo mundo certeza. tem medo do leão, né? Tem, realmente. Obrigado por ter vindo, doutor. Bom dia, obrigado vocês pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e com toda a equipe e aqueles que nos acompanham aqui no seu canal, na rádio e todos os meios de comunicação que você, com maestria, cuida no dia a dia. Obrigado, viu? Eu vou chamá-lo de Lucas aqui, porque eu conheço o Lucas já há alguns anos, e o Lucas me deu uma grande alegria, porque quando o meu filho Augusto estava na instituição Toledo de Ensino, onde você inclusive leciona, né? Direito, o Lucas me deu a alegria de receber o meu filho lá para ser... Como é que chama? Estagiário. Estagiário, né? Estagiário. E ajudou muito meu filho. Muito obrigado, viu? A minha gratidão sempre. E você, desde alguns meses, se tornou, foi chamado para uma nova missão lá na Toledo, na instituição Toledo de Ensino. Como é que é essa história? Me conta aí. Então, Reginaldo, eu sempre fui me direcionando para a área acadêmica também, junto com a advocacia, que são duas paixões que eu tenho. E fiz mestrado, fiz doutorado, lecionando né, lá na Toledo Prudente desde 2010. Então, desde 2010 você leciona lá? Desde muito novo. Rapaz. Eu já estou lá, tive essa oportunidade, abracei com muito carinho, muito prazer. E comecei a cada vez mais me familiarizar e ganhar ainda mais amor por isso. E por uma coincidência da vida, no meio do ano de 2023, o professor Sérgio me convidou, juntamente com a Zeli, que era a nossa reitora, para dizer que havia uma mudança lá na instituição e me convidaram para fazer esse novo papel aí de coordenador do curso, substituindo o nosso querido professor Sérgio, que passou a ser reitor, e eu, juntamente com o Dr. Jesse, nosso querido juiz aqui da comarca de Prudente, assumimos a função lá na coordenação do curso e estamos aí aprendendo mais esse detalhe, né? Mais essa missão, que é um cargo administrativo muito diferente, né, da docência, mas que tem me ajudado bastante aí a conhecer novas coisas, aprender, né? E tem sido uma experiência muito gratificante. Sérgio Tibiriçá, um abraço, parabéns aí, porque agora você é o novo reitor da instituição Toledo. A doutora Zeli, ela vai para, foi para... Ela ficou com a mantenedora da com a mantenedora, Toledo, muito bem, parabéns também. E você... junto com o Dr. Jesse, também estão nessa mesma missão. Exato. Na coordenação do curso. Que é o nosso decano, né? O Dr. Jesse está há muitos anos na Gênio Toledo, do direito prudentino. Então, né? um grande pensador do direito, uma pessoa muito respeitada, uma autoridade efetivamente no direito, e por isso a gente tentou aí, o professor Sérgio pensou nesse casamento, né? Eu que sou um pouco mais jovem, e o Dr. Jesse que já tem uma experiência de vida aí na docência. Chegou a ser aluno do Dr. Jesse? Fui aluno dele no ano de 2007. Que legal! E 2007 era aluno, se formou e em 2010 já passou. Então você começou a lecionar muito rápido. Muito rápido. Era algo que eu não imaginava quando eu estava nos bancos da faculdade. Mas que quando eu recebi o convite, vi com uma ótima oportunidade, me interessei e estou até hoje. Estou até praticamente hoje. Saiu dos bancos da faculdade, das carteiras da faculdade, e passou para o que a gente chama de altar, né? Aquele lugar ali que tem uma certa reverência. Porque o direito é sagrado. Porque você ensina justiça para as pessoas, né? E você optou por advogar principalmente na área tributária. A ideia é seguir os passos que meu pai iniciou quando ele chegou aqui em Prudente, lá nos anos 1980. Então ele veio de São Paulo como consultor da IOB, Informações Objetivas. Sim.
E quando ele chegou aqui em Prudente, ele era apenas, né, um consultor da IOB, que na época era o Google da época. Era o Google, né? Eu lembro. Então, todos os contadores, advogados da época não tinham muito aonde buscar. Então, iam até o contato dele. E a partir daí ele começou a fazer um network muito bacana aqui na cidade, na região de Prudente. E nesse ínterim ele abriu o escritório e começou a se destacar na área, né, na área tributária. Sim. E o escritório começou a ganhar força, tanto que ele saiu da IOB, ficou só com o escritório e também começou na área da docência também. Sim. E o pai do Lucas era o saudoso doutor José Pascoal Pires Maciel, que como é que é ser filho de uma lenda do direito? Seu pai era uma lenda do direito. Quando ele passava nos corredores do fórum, as pessoas só faltavam abaixar a cabeça ali, porque apesar dele ser um homem muito simples, uma pessoa muito acessível, ele era uma pessoa assim fora da curva, na opinião da gente que é de fora. Ele dava pareceres impressionantes, opiniões muito fortes, não tinha muito papa na língua e, ao mesmo tempo, tinha um conhecimento jurídico extraordinário. Como é que é ser filho de um homem desse aí, lá em casa? É um prazer, né? E a gente fala que ele também dominava muito essa área jornalística. Demais. Então, ele escrevia com muita frequência, tanto para o Imparcial, quanto para a Gazeta Mercantil, e tantas outras contribuições que ele tinha também para divulgar conhecimento. Então, isso... Eu digo, né, que eu acabei sendo muito influenciado por isso também. Não à toa, eu também gosto muito dessa área de acadêmica, escrever. Sempre que eu posso também eu publico em algum jornal, alguma revista. E também gosto de falar sobre temas, não só no YouTube, mas sempre que me convidam. Eu acho que isso daí eu herdei muito dele. E é algo que eu sempre ficava olhando e admirando. E hoje eu tento também repetir um pouco daquilo que ele nos deu, né, nesse conhecimento todo. E realmente, além da simplicidade com que ele lidava com as coisas no dia a dia, mas sempre com muita ética, sempre com muito profissionalismo e respeitando principalmente, né, a classe da advocacia. Não à toa foi conselheiro estadual da OAB São Paulo, né, por 2 mandatos. E sempre foi essa sumidade mesmo, e a gente tenta, na medida do possível, dar andamento nas lições que ele começou. E o seu pai era um homem, falar um pouquinho sobre o pai do Dr. Lucas aqui, o José Pascoal. Ele era um homem muito generoso, ele não era uma pessoa que pensava... Eu não estou dizendo que a área advocatícia só pensa nisso, tá? Mas é normal que a gente queira sobreviver, que a gente queira ganhar dinheiro, que tenhamos sonhos. Mas a mim me parece que seu pai não tinha tanto apego ao dinheiro. Ele era uma pessoa muito generosa, ao mesmo tempo que atendia grandes clientes. Quando ele topava com uma situação assim de uma certa... que ele via alguma injustiça, alguma oportunidade de ajudar alguém, ele atendia até de graça. Isso acontecia exatamente pela formação que ele teve. Os meus avós eram pessoas muito simples. O meu avô, ele veio da Bahia quando era jovem. Imagina, né, naqueles anos... 1940, 1950, meu avô veio para o estado de São Paulo, da Bahia, negro, conheceu minha avó, que era descendente de italiano. Então teve uma vida bastante complicada, né? difícil. Né? Inclusive na ditadura militar, meu avô sofreu algumas situações que foi o motim pelo qual meu pai fez direito. É mesmo? Então isso... O que aconteceu com o seu avô? Você já ouviu a história, não? Ele não falava muito detalhes, né? Acho que ele não gostava muito. De falar, uma coisa bem difícil. Mas ele passou por alguns problemas na época da ditadura militar, chegou a ser preso. Seu avô. E aí, por causa disso, ele escolheu a área do direito. Possivelmente pela dificuldade de importância social, digamos assim, financeira. Talvez ele não tenha tido a melhor defesa naquele momento. E aí isso inspirou o seu pai a fazer direito para poder
tentar fazer justiça. Exato. E aí ele conseguiu, a partir daí, né, pela inteligência que ele sempre teve, se destacar, né, e já começar a caminhar essa linha interessante da defesa das pessoas menos favorecidas e a luta, né, por áreas que muitas vezes ninguém falava. Então, só fazendo aqui um exemplo, ele trouxe o assunto Timor-Leste para o nosso país, sendo que ninguém sabia da existência desse país que estava brigando pela sua independência. Sim. Então, na época dos anos 1990, ele trouxe alguns representantes do Timor-Leste, inclusive um deles depois se tornou presidente do Timor-Leste. Então ele veio aqui na Toledo Prudente fazer umas palestras, contar o que estava acontecendo. Então a causa indígena, a causa desses países menos favorecidos, a briga pela melhoria do Mercosul, ele sempre defendeu essa bandeira, tanto que ele tinha uma coluna semanal no Jornal Imparcial que chamava Tempo de Mercosul. Então essas bandeiras sempre foram muito fortes para ele, e sem contar as causas, né, de crianças com problemas, questões envolvendo desigualdade social, racial, que até então não eram tão fortes como a gente vê hoje, na questão dos direitos humanos, direitos sociais. E isso, de certa maneira, me atingiu diretamente, tanto que a gente também gosta muito de falar sobre esses assuntos, sobre essa questão, né, das minorias, de questões que não são necessariamente aquilo que mais agrada a todos ouvirem e discutirem. Né? Hoje mesmo, né, em decorrência disso, eu gosto de falar sobre a questão das pessoas com deficiência, falar sobre crianças atípicas, como, por exemplo, crianças que tenham transtorno do espectro autista. Transtorno de espectro autista. Isso. Que seria o TEA, é isso? TEA, exatamente. Né? E a minha filha, ela está no espectro, né, autista. Então, é algo que a gente se aprofunda, luta para realmente levar o direito para essas pessoas que precisam, né, de um tratamento, não um tratamento que seja, como a gente fala, capacitista, né, mas sim no sentido de dar realmente condições, igualdade, como a Constituição determina lá no princípio da igualdade. Sim, entendi. Sua filha chama? Laura. Laura. E hoje você vê que ainda precisa de bastante luta para que o atendimento seja igualitário para pessoas com o TEA, como o espectro autista, como a outras áreas em que há, eu não sei se a palavra certa é deficiência, crianças que nascem com algum tipo de deficiência e que, se for, às vezes, filho de gente que tem muito dinheiro, consegue atendimento melhor e as pessoas mais simples não conseguem. Ainda existe aqui no Brasil bastante dificuldade. Há necessidade de luta? Com certeza. A gente sabe que melhorou bastante. Nós temos hoje muitas questões importantes sobre esse assunto da pessoa com deficiência e também das pessoas atípicas, né? As crianças com TEA, por exemplo, mas é uma luta diária. Eu vejo que não é simples. Até quando a gente pensa na questão das cotas para pessoas com deficiência nas empresas, existe uma legislação que trata isso. Então, as empresas precisam empregar a partir de 100 empregados, elas precisam ter uma cota para deficientes dentro da empresa. Tá. E a gente observa muitas vezes que as empresas elas não fazem, né, ou não empregam essas pessoas, dizendo que não há empregados com essa condição. Tá. Eles não encontram. E, de fato, muitas vezes essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Elas se escondem dentro de um casulo com receio, né, do que possa acontecer, do que possa vir a ocorrer numa situação dessa. E muitas vezes preferem receber algum benefício estatal, ainda que seja mínimo, do que ir para o mercado de trabalho, que é o que a gente fala, diminuir o capacitismo e melhorar o incentivo, melhorar o acesso dessas pessoas a tudo, porque elas podem, né, ter acesso a tudo. Lá na Toledo mesmo a gente tem
um exemplo muito interessante de um professor que ele tem deficiência, ele é portador de algumas necessidades especiais, cadeirante. Sim. E ele é uma das pessoas que a gente mais admira lá na Toledo pela inteligência dele, pelo conhecimento que ele tem e pela forma como ele nos dá, né, um recado de que você pode se você quiser. Então, acho que esse é a grande bandeira que a gente tem que brigar no dia a dia para quem passa por uma situação como essa, quem tem filhos ou quem é efetivamente portador de algum tipo, né, que tem alguma deficiência, que é possível sim alcançar o que ele quiser. Então é isso que a gente briga. Então nós temos aí, segundo aquilo que você está me dizendo, eu acho que isso é muito importante dizer para as pessoas que eventualmente tenham filhos, tem algum familiar que tenha essa atipicidade. Né? Eu acho que você citou a palavra atípicas, né? Que seria talvez o termo mais usado hoje. Isso. Por um lado, essas pessoas são muitas vezes tidas como invisíveis, as empresas não enxergam, a sociedade procura não vê-las, não notá-las. Mas existe uma lei que garante que a cada 100 funcionários... As empresas que tenham mais de 100 funcionários, elas têm que respeitar um percentual, que é o que nós chamamos de cota. Então, se a sua empresa tem mais de 100 empregados, uma parte tem que ser de pessoas com deficiência ou as pessoas que sejam reabilitadas pelo INSS. Certo. Então, tá lá. A empresa, ela tem que atender esse requisito para que ela esteja bem legalmente. É isso? Exatamente. Por outro lado, você disse aí algo muito importante. E talvez você precise divulgar esse vídeo, espalhar essa informação, que existem famílias que procuram, às vezes, um benefício do Estado, uma bolsa, alguma coisa. Exato. E fica lá essa pessoa em casa, essa pessoa fechada, essa pessoa que não sociabiliza, e a família, ao invés de incentivá-la a buscar esse emprego, até melhorar, não é verdade? Que o contato com as outras pessoas melhora. Então, seria importante que a família ajudasse essa pessoa com deficiência a sair do casulo. Sair desse casulo. Esse é o que a gente mais defende, né? A criança no espectro autista, ela é atípica, mas ela tem toda a capacidade. E muitas vezes ela tem uma inteligência acima do normal, só tem algumas outras situações que a tornam diferentes. Sim. Então, se você incentivar, se você tiver um tratamento adequado, uma condição adequada, isso vai fazer com que ela saia dessa condição. Então, na sua pergunta, né, desde pequenos gestos até coisas maiores fazem toda a diferença. Desde um atendimento prioritário numa fila, desde um banheiro adaptado, uma calçada adaptada, até uma cota, como a gente comentou aqui, isso tudo é muito importante. Então, um tratamento diferente na escola, um cuidado diferente na escola, uma tutoria, um cuidado para essa criança, para esse jovem, para esse adulto, faz toda a diferença. No sentido de incluí-la, não cuidado excludente. Exato. Não vou te atender em separado, não. Vamos te atender junto com os demais. Junto com os demais. Para haver uma sociabilização. Isso faz toda a diferença. Nós percebemos isso claramente. E você falou uma coisa muito importante, né? A diferença entre aquela família que tem condição econômica e a que não tem. Então é muito importante que a família que não tem eventualmente condições busque os seus direitos. O judiciário tem que dar o respaldo para essas crianças, para essas pessoas que não tenham as possibilidades. Então, o Estado ele é responsável por isso. Quando nós, né, a gente comenta a questão de pagamento de tantos impostos no nosso dia a dia, exatamente porque o Estado ele tem que garantir esses direitos básicos. Então, se eu não tenho condição, eu tenho que buscar um apoio judicial. Então, se eu preciso de um tratamento, de algum cuidado, de algum tipo de material de apoio, uma estrutura, o Estado também ele é corresponsável por isso, no sentido de incluir, no sentido de acabar com essas barreiras,
não só barreiras naturais, como também barreiras artificiais que acontecem no dia a dia, como você bem colocou. Né? A pessoa, ela acaba se encolhendo e ela fica invisível. Sim. Então é muito importante. Essa bandeira tem que ser cada vez mais levantada. Nós temos, que eu sempre falo, tem assuntos que a gente não tem que falar, a gente tem que gritar. Né? E esse é um assunto que a gente tem que gritar para todo mundo ouvir. Porque às vezes eu percebo isso em algumas situações em que a família tem lá uma criança, um pré-adolescente com algum tipo de limitação. Então vai ter lá um churrasco da igreja, tem uma festa de alguma coisa ali familiar. Olha, nós precisamos conseguir alguém para ficar com essa pessoa atípica, portadora dessa deficiência. Nós temos que conseguir alguém para cuidar, vamos chamar um parente, uma tia, um irmão, que aí ele fique em casa cuidando, para a gente poder ir naquele casamento, para a gente poder ir naquele noivado, para a gente poder ir naquela inauguração. E isso acaba cerceando o direito até que essa pessoa tem de viver melhor e conhecer fora, extramuros. E isso no futuro acaba fazendo essa pessoa infeliz, né, doutor? Exatamente isso. A gente tem que sempre tentar incluir cada vez mais. Só que a gente também não pode criticar esse pai, essa mãe, essa família, porque, infelizmente, às vezes, não há uma estrutura mínima. Poxa, se eu levar o meu filho, eu não vou ter um lugar para estacionar o carro, ou eu não vou ter um transporte público adequado, ou eu vou parar num lugar muito longe, em que eu não vou ter uma calçada adaptada, ou eu vou chegar naquele lugar e ele não vai ter um elevador para poder colocar o meu filho. Então, isso tudo faz toda a diferença. A gente, às vezes, fica criticando, nossa, mas por que quando eu vou construir um prédio eu tenho que fazer isso? Exatamente porque aí a gente ouve às vezes de algumas pessoas, eu não atendo deficiente aqui na minha empresa. Né? Como assim palavra... não? Você amanhã pode ser o deficiente. Sim, nós não sabemos o dia de amanhã. É verdade. Né? E isso é uma coisa que nós temos que realmente falar, porque é importantíssimo essa inclusão. E também é importante que essa família tire o deficiente de dentro de casa para ele ser incluído na sociedade, porque aí vai ser notada a falta da rampa, vai ser notada a falta do elevador, vai ser notada a falta do banheiro, porque aí esse deficiente vai estar lá e não vai ter. E aí esse empresário que diz que não atende vai estar atendendo e vai passar pela saia justa de não ter e vai acabar se adequando. E eu acho que isso é algo muito importante da sociedade estar toda publicizada, né? Para que aconteça aquela máxima, eu creio que é Rui Barbosiana, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Pode ser que eu tenha errado o autor aqui, mas eu creio que é ele. É isso mesmo. É por aí? É por aí. Eu acho que o caminho é esse, a gente fazer todo esse trabalho de formiguinha, né, que até alguns anos atrás ninguém nem tocava nesse assunto. E agora a gente tem que... Porque, infelizmente, há um aumento no número de casos, né, das crianças com autismo. Eu ia chegar justamente nessa pergunta, que é uma revelação da sua parte. Dá a impressão, a mim, que está havendo um aumento de casos, especialmente do espectro autista, não sei se na população brasileira ou na população mundial. Está acontecendo mesmo? Você também vê isso? A gente sempre brinca falando que a gente não sabe se aumentaram os casos ou se aumentaram os diagnósticos, porque antigamente, né, às vezes a pessoa estava no espectro autista e a gente fala assim, aquele ali ele é esquisito. Olha que cara diferente, cara estranho. Entendi. Né? Porque não se tinha um diagnóstico e não se tinha um tratamento. Então melhorou. Então acredito que nesse sentido a gente teve uma evolução principalmente da classe médica, no diagnóstico desses casos e automaticamente com isso no tratamento. Porque quanto antes a gente começa o tratamento, antes a gente consegue observar resultados
que mudam efetivamente a vida daquela criança, daquele adolescente. Quanto mais tardio, mais complicado para melhorar os pontos que tornam aquela pessoa atípica. Então, é lógico que aquela criança, aquele adolescente não vai deixar de ser, né? Mas ela vai conseguir ser adaptada para melhorar a sua condição. Sim. E até contribuir para a sociedade. Contribuir para a sociedade. Como você disse, em algumas áreas, às vezes, o autista até tem mais condição do que uma pessoa que não... por exemplo, dizem que o Messi, ele é autista. E tantos outros gênios que nós tivemos aí na história do mundo que hoje começam a levantar essa hipótese. Entendi. Pelas condições que eles apresentavam, né? E normalmente eles têm um hiperfoco em algum assunto que o torna muito diferente nessa questão. Pode até ser ignorante em outros, mas naquilo que ele é bom, ele é muito bom. Exato. Né? Então ele deixa de olhar algumas coisas que para ele são irrelevantes, mas ele foca naquilo que ele tem né, um apreço. Então isso é muito interessante. E o direito é maravilhoso para isso. O direito ele é sensacional porque ele dá ferramentas para tudo isso que a gente está falando. A partir de tudo, né? Seja por meio de medidas legislativas ou até mesmo por questões judiciais. Então a gente consegue mudar esse panorama por meio do direito. E às vezes numa vida, especificamente em uma boa liminar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. A gente estava conversando sobre isso, que eu tive, não sei se você pode entrar nesse papo, né? Mas eu vou colocar aqui porque foi publicizado. Sim. Tem eu vou chamar de garoto, um jovem que se formou agora na instituição Toledo de Ensino, e eu imagino que você estava lá como coordenador naquela formatura, e ele disse, na sua rede social, ele colocou que a ideia dele era ser médico e no meio do caminho ele mudou com vontade e ele descobriu nele a vocação na área do direito por conta de algo que tinha acontecido e que envolvia seu pai. É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que é essa história? Essa é uma história que veio à tona só agora. Eu não conhecia esse fato. Ou eu não me recordava exatamente quem era a pessoa envolvida. Sim. E assim que houve a colação de grau, esse aluno fez uma postagem na rede social relatando, né, falando que ele nasceu prematuro, com um risco de morte. Então ele correu um sério risco de não sobreviver, porque ele nasceu muito pequeno, né, chegou a pesar 750 gramas. Nossa. Então, era um bebê assim, com muitas dificuldades. E aí, na hora que ele foi solicitar um atendimento, o plano de saúde negou. E a partir daí, eles procuraram meu pai, os pais dele procuraram meu pai, ele conseguiu propor uma ação judicial. E, à época, o juiz que estava cuidando do caso, inclusive o doutor Eduardo Gesse, que nós comentávamos. Era o doutor Gesse? Doutor Eduardo Gesse. Que coisa. E ele recepcionou isso, viu realmente a necessidade de uma intervenção do juiz, deu a liminar, todo o tratamento foi feito para essa criança recém-nascida, para esse bebê, e depois disso tudo, ele, tocado por essa história, ele foi fazer direito. Parece que os pais dele foram pagar seu pai, seu pai não quis receber, é essa história? Ele relata isso, que meu pai falou, só de você estar vivo já está pago meus honorários. Que legal, então, acho que né? É uma questão interessante, porque o advogado ele também tem isso. Eu acabei de falar que seu pai era meio... não era tão apegado a bens materiais a esse ponto, né? E eu acho que a função social do advogado também vai nesse sentido, né? Lógico que é o nosso ganha-pão, a nossa vida. Se fosse uma família rica, tal, né? Mas eles estavam com dificuldades até para pagar o tratamento, por isso exigiram do plano. E essa satisfação, né, que nós sentimos quando a gente consegue alguma coisa interessante para o nosso cliente também remunera o nosso coração. Já é o pagamento. É um pagamento importante. E aí esse menino cresceu e aí ele ficou sabendo, os pais contaram isso para ele. Exato. E aí nesse momento ele falou, opa, eu quero ser um causídico, um advogado, um conhecedor do direito, como aquele homem
que possivelmente ele não tenha conhecido seu pai, né? Não. Como aquele homem foi e me ajudou a estar aqui vivo. E aí ele foi fazer direito. Foi fazer direito, foi um brilhante aluno, né, nos 5 anos. Parece que passou antecipadamente. Passou no exame da OAB. E é uma pessoa assim que só depois de tudo isso ele publicizou na rede social. Nas redes sociais. E nos tocou bastante, porque nós vimos naquele depoimento a figura exatamente de quem era meu pai. Então eu consegui ver naquelas linhas que ele escreveu, a figura dele era essa pessoa mesmo. Essa pessoa que tinha uma visão social macro, que é de pensar no Timor-Leste, no Mercosul, né? Que atendia grandes causas e, ao mesmo tempo, estava ocupado com uma criança, filha de uma família que não era rica e que precisava de um atendimento de um bom profissional. E coisa fantástica. Também a luta, né, dos negros, né, que a gente fala tanto hoje, né, na questão do racismo, da discriminação, e ele lá na época já defendia. Teve um caso de uma advogada negra que foi alvo de tratamento racista na época, e ele fez a maior repercussão, deu uma... Né, levantou essa bandeira também do racismo, que é algo que a gente precisa sim, né, levantar, porque é muito complicado. E a gente ainda tem também, assim como os deficientes, a gente também tem a luta dos negros para melhoria de condições. A gente sabe ainda hoje que mulheres ganham menos que os homens no mercado de trabalho, os negros ganham menos do que os brancos, né? E hoje a gente tem também a questão envolvendo a questão das pessoas do mesmo sexo. Então são assuntos que o direito ele está sempre de olho, e a gente tem que acompanhar para buscar aquilo que você falou, né? A máxima do Rui Barbosa, a igualdade efetiva. E interessante porque essa causa específica, ela cai... Aqui nós estamos em Presidente Prudente, você que acompanha o 106 Podcast, uma cidade de 230, 220 mil habitantes, ela tem diversas varas, e cai na vara do Dr. Jesse, e o Dr. Jesse aceita aquela liminar, aquela causa, e ele faz a justiça e acaba colocando para a gente também que ser juiz, ser magistrado também é uma missão, é um sacerdócio, né? Sim. Agora, o mais interessante eu achei nesse caso, Lucas, é que talvez, não sei que idade tem esse menino hoje, uns 23 anos, 22 anos. 23 anos depois... Você deu aula para ele? Dei aula para ele no Olha que coisa, hein? 3º ano. Olha que coisa. Você deu aula para ele, filho do advogado que, através do seu trabalho, conseguiu fazer com que a vida dele fosse salva. E o Dr. Jesse também está na mesma faculdade, também não está. sei se leciona ainda. Leciona ainda, foi aluno também. Foi aluno também do Dr. Jesse. Deve ter sido algo maravilhoso para esse garoto, né? E vou chamar de garoto aqui, viu? Agora é um doutor, é um bacharel, né? É um advogado que já tem o AB, né? Já. E os pais foram lá na colação de grau também. Nossa. Conversaram conosco, e é uma coisa assim... que eu digo, né? Coisas que o dinheiro não compra, né? Esses dias, esses momentos que ficam eternizados na nossa mente. Verdade. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa nova missão. Você está gostando de ser coordenador do curso de Direito lá da Instituição Toledo? Estou gostando bastante, está sendo uma... Não era muito sua área, né? Não era algo que estava no meu radar. Sim. Né? Eu digo, quando o Dr. Sérgio e a doutora Azeli me convidaram, eu até levei um susto, porque era um dia normal, como qualquer outro. Eles me convidaram para ir lá, eu fui achando que era para alguma reunião, algum planejamento para o novo semestre que se iniciava. Sim. E aí eles me convidaram, me falaram dessa questão, e eu falei, olha, se vocês me convidaram, acredito que é porque há uma ideia de que eu tenha capacidade para isso. Claro. Então, se vocês estão me dando essa oportunidade, eu vou sim aceitar e espero aprender. Espero
fazer, pelo menos próximo daquilo que o Dr. Sérgio sempre fez, com muita qualidade, né? Que é a gestão de pessoas, que é planejamento, tomada de decisões. É uma área mais administrativa. Mais administrativa. Então, é algo que, de forma indireta, eu já faço no escritório, porque a gente acaba tendo que fazer isso também numa tomada de decisão, numa organização, numa gestão de pessoas, né? Porque nós temos outros profissionais que nos acompanham. Sim, lá. Então, eu falei, olha, ali eu faço de uma forma menor, reduzida. Aqui a gente maximizou, né? E se eles estão me dando esse voto de confiança, entendo que é porque há uma possibilidade de eu assumir isso e dar andamento aos trabalhos. E, de fato, né, tem sido de aprendizado. Eu até brinquei falando, né, que nesses momentos iniciais eu vou andar com uma plaquinha em treinamento. Né? Exatamente porque... Só treinei. Exatamente. Então, não, me desculpem se eu fizer uma manobra e esbarrar em alguém, se eu não tomar a melhor decisão, porque realmente, né, nós estamos numa fase de aprendizado, mas que o que é mais legal em tudo isso, né, são as oportunidades que a Toledo Prudente dá para tantas pessoas, né, os profissionais que a maioria do nosso corpo docente é formado por ex-alunos. Então isso é algo que tem que ser sim levado em consideração, porque eles não só dão um ensino de qualidade, como também incentivam né, os nossos alunos olhando para frente. Sim. Olha, se você for um destaque, se você realmente se dedicar, pode ser você amanhã, um docente, alguém que vai estar ali. Você fez mestrado? Mestrado e doutorado. Aqui em Prudente mesmo? Não, em Marília, Universidade de Marília. Mestrado foi em Marília. Doutorado também foi lá? Também foi em Marília, Universidade de Marília. Então ele é doutor mesmo, porque existe o bacharel, que é aquele que faz a faculdade, eventualmente para prestar um concurso na procuradoria, em algum delegado de polícia, não sei se há necessidade de advogar antes. Me parece que para ser magistrado... Sim. A maioria das classes hoje de concurso público precisa ter uma atividade jurídica prévia. Alguns exigem advocacia, outros algumas outras atividades, mas a grande maioria exigem que você tenha um período de advocacia. De advocacia. Magistratura, Ministério Público. Exatamente. Agora, existem outras pessoas que desejam advogar. Você não quis entrar para a magistratura, nem para o Ministério Público, nem para a Delegacia Federal, delegado. Foi a influência paterna também? Totalmente. Foi algo que, desde muito novo, eu já comecei lá no escritório, aprendendo. Começou lá antes de se formar? Bem antes. Bem antes. Seu pai te levava lá? Todas as funções dentro do escritório. É mesmo? Meu pai, ele sempre foi muito preocupado com isso, né? Ele sempre quis incentivar os filhos. Então ele sempre falou, vai lá me ajudar. Então eu já fiz todas as funções dentro do escritório, tanto de office boy, quanto de auxiliar de escritório, depois estagiário e tudo. Não era o filhinho do dono? Não. Tinha cumprir horário, tudo certinho. Aí, é super importante. Isso me fez toda a diferença, né? Porque além de eu dar valor nas coisas, eu também peguei amor pelo escritório. E pelo ofício. Então, ofício. Você viu um monte de gente entrar lá, então, exato. Desde pequeno. E aí eu nunca desejei fazer concurso público, exatamente por ter, né, eu penso, né, uma vocação para a advocacia. Então, e para a docência. A docência. Que legal. E o seu escritório continua com as iniciais do seu pai, vocês mantiveram? Continuamos. É JPPM Advogados Associados. JPPM Mantivemos Advogados. o nome. José Pascoal Pires Maciel. Exato. Continua lá a placa. Continua que legal. E no mesmo lugar. No mesmo lugar, mantemos o legado. Até hoje, né, a gente tenta manter mesma qualidade no atendimento, no serviço. Ainda tem aquela biblioteca lá embaixo, não? Temos aquela biblioteca com livros raríssimos. Ô, Ricardo, eu conheço lá, tá? E eu gosto muito de ler, como você sabe. E eu tenho muitos livros e sou um leitor voraz. Nunca fui bom de bola, nunca fui bom de basquete, nem de vôlei, nem de nada. Eu gosto de leitura, eu gosto bastante.
E eu, quando entro num lugar que tem muito livro, dá vontade de ficar ali. Lá continua. Continua, inclusive. Tem livros raros. Raros. Nós temos uma coleção do Rui Barbosa do século XIX, originais. Nossa. Que meu pai comprou na casa do Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro. Nós fomos, eu lembro até, eu era muito novo, mas eu lembro. Você foi junto? Fomos juntos. Nós fomos de carro lá buscar, enchemos o bagageiro do carro com esses livros, eles estão lá até hoje. E eu faço questão de, no meu canal do YouTube, né, gravar os meus vídeos lá nessa biblioteca. Ah, você grava lá? Eu gravo lá. Cara, eu conheço esse lugar. Tem que descer a escada, né? Isso. Então eu faço questão de gravar lá para mostrar, né, efetivamente aonde nós estamos, né, inseridos. Lucas Maciel, o canal do YouTube, vamos divulgar aqui. Lucas, mas você que gosta de direito, você que é acadêmico, você que é curioso. Que é curioso, até porque, como você falou, o direito, o legislador, o deputado, o senador votam, o presidente sanciona e a gente cumpre. A gente cumpre. Então, independentemente de você ser advogado, de você ser um médico, de você ser um contador, não importa, um autônomo, você tem que saber cumprir. Sim. E não podemos, inclusive, alegar ignorância à lei. Não pode, a lei é publicizada, ela é considerada pública. Talvez você não conheça a lei, mas a lei o julgará ou tratará como se você conhecesse. Como se você conhecesse. Então não dá para eu falar assim, mas eu não sabia. Então nós temos que sim conhecer. Ou então estarmos bem assessorados por quem saiba, claro, para dizer por nós. O seu canal do YouTube, você procura utilizar um palavreado, que eu sou um comunicador, então a gente utiliza o palavreado, né? a palavra de uma maneira o mais fácil possível, para que todos possam entender. Eu sei que o direito exige algumas colocações que não dá para fugir, até porque é a lei. Mas você procura colocar isso tipo como docente, para que as pessoas que não conhecem entender? Ou você é mais técnico? Não, eu procuro, a gente sempre fala, né, dizendo que se você entrar numa rodinha com 2 advogados conversando, 4 advogados conversando, a tendência, né, é que você não entenda muito. Você fica um pouco boiando na história. É verdade. Se você entrar numa rodinha com alguns médicos conversando, vai acontecer a mesma coisa. Sim. Então, a gente, no nosso canal, tenta o quê? Facilitar a comunicação com todos. Com o leigo. Até com o leigo. Então, a gente tenta, no máximo possível, tem assuntos que são muito técnicos e que dificultam até na linguagem a gente falar, mas a gente tenta, no máximo possível, nos comunicar com qualquer pessoa. Exatamente pensando no YouTube como uma plataforma universal, uma plataforma acessível para qualquer um. Hoje a internet, graças a Deus, ela está acessível à maioria das pessoas. As crianças. Né? Crianças, os adultos, os idosos, todo mundo consegue hoje ter um acesso que até alguns anos atrás era algo também bastante limitado. Verdade. Então hoje a gente tem que pensar nisso, em levar a informação desde da pessoa que é da área, que às vezes não está atualizada, até um leigo que pode estar passando por algum problema. Então, você na própria pesquisa do Google ou do YouTube, você acha aquilo que eu estou colocando ali, desde um leigo até um técnico do assunto. Vai conseguir entender. Nesse caso, a docência te ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E o canal é Lucas Maciel, JPPM. Isso. JPPM. Então, lá ele tem vídeos sobre as novidades do direito, leis novas, debates. Exato. E eu vou tocar no assunto de um aqui, que a gente conversou aqui, que é sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vetou desoneração da folha de pagamento? Exatamente. Esse é um assunto que, nesse momento que nós estamos passando, final de ano, na questão tributária, é um dos assuntos mais discutidos no momento. Tem gerado aí uma série de discussões, porque é um assunto que impacta diretamente na questão econômica do país. E inclusive, daquela pessoa que está lá na ponta, mais simples, digamos assim,
mais pobre financeiramente falando, o empregado lá da ponta atinge também essa pessoa? Pode diretamente ser atingido. O que é desoneração da folha de pagamento, que o presidente vetou? Porque às vezes a gente vê na TV, nos canais do YouTube, nas emissoras de rádio, como aqui na 106.7, e a gente não sabe o que é isso. E aí está falando algo aí que eu não estou entendendo para que essa importância toda, mas é importante. Muito importante. O que é a desoneração? Para a gente poder entender a desoneração, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o que é o sistema tradicional para a tributação sobre isso. Então, o que acontece? Nós temos uma legislação, desde o texto constitucional, que autoriza a criação desse tributo, que é uma contribuição social. Então, muitas vezes a gente fala imposto, né? O imposto é uma das espécies tributárias que nós temos, só que nós temos outras. Nós temos taxas, nós temos empréstimo compulsório, nós temos contribuição de melhoria e as contribuições, que dentro desse rol das contribuições nós temos a contribuição sobre folha de pagamento. Isso foi imposto em 1988, na Constituição. É um texto constitucional. Isso, ele que regulamenta e traz dentro do bojo da Constituição a existência de todas essas figuras tributárias que nós pagamos todos os dias, Sim. direto ou indiretamente. Que você paga e não dá para escapar. Não dá para escapar. E às vezes a gente nem sabe que está pagando. Paga sem saber, mas está pagando. Então, uma dessas formas de pagamento de tributo que nós temos no país é a tal da cota patronal. Cota patronal. Isso, ou seja, dentro de uma empresa que nós temos lá X empregados que geram uma folha de pagamento, por exemplo, de R$100 mil. Sim, uma conta redonda aqui para facilitar. Uma empresa que tem uma folha de pagamento de R$100 mil. Então, ela paga R$100 mil lá para o funcionário, fundo de garantia, INSS, o custo é R$100 mil. R$100 mil. Então, ele tem lá uma folha de R$100 mil. Então, além de tudo que a empresa já é obrigada a pagar, né, como a gente comenta, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e tantas outras coisas que pagam direto ou indiretamente dentro da obrigação que a empresa tem, existe a figura da cota patronal, 20%. É fora isso? É fora isso. Se ela gasta R$100 mil com os funcionários, vamos supor... Coloca um mais 20%, que é a cota patronal. 20%? 20%. Nossa, fora... uma lapada boa, hein? É uma boa pancada. Né? E isso faz com que o custo para a contratação do empregado fica mais alto, seja aumentada para 20%. Então, além de todas as obrigações que o empregador já tem, quem conhece a legislação trabalhista sabe o quanto que é pesado, né? Pagar 13º, nós estamos agora nessa época, né? Final de ano, férias com 1/3, né? Além de todas as outras obrigações que nós temos, eventuais adicionais, né? Insalubridade, periculosidade e tantas outras coisas. Conquistas que os trabalhadores tiveram durante que são todo justas, tempo, né? Mas que, querendo ou não, é um custo. Tem um preço. E aí nós somamos a isso os 20% da cota patronal. Eu não sabia, tem 20% a mais. Exatamente. Então, se uma empresa tem, essas grandes empresas aí tem 1 milhão de folha de pagamento, 1 milhão de reais de folha de pagamento, tem lá não sei quantos funcionários, para 1 milhão, a folha de pagamento. PIS, COFINS, já está pagando tudo. E INSS, fundo de garantia, está tudo ali. Pagou, está todo mundo pago. Isso. Ela ainda deve 200 mil. Deve 200 mil. Que é a tal da contribuição. Contribuição sobre folha de pagamento. Olha, não é mole não. Não é fácil. Tem que faturar, porque senão não vai dar certo. E, querendo ou não, isso é repassado para o custo final dos produtos e dos serviços. Claro. Então, a gente quando compra um produto e a gente fala, nossa, mas está tão caro. Está tudo isso embutido. Você está pagando isso aí. A gente está pagando isso porque o empresário ele tem que repassar esse ônus. É natural. Senão ele quebra. Porque senão a gente foge da lógica de uma empresa que é a finalidade lucrativa. Sim, claro. Né? Mas o grande problema é o que isso gera de forma indireta? Um desincentivo à contratação. Então eu poderia ter mais empregados e eu vou segurar. Eu vou ficar com os que eu tenho. Então, o que aconteceu em 2011? O governo vendo que... Isso foi até 2011. Em 2011? Isso foi até 2011, essa realidade. Aí o governo... Eu acho até que era o governo Lula na época. Era começo do governo Dilma, final do governo Lula. É isso mesmo.
o que eles fizeram? Vamos criar uma alternativa, porque nós precisamos fomentar a economia com emprego. Senão a gente vai ter um problema. A gente estava saindo daquela crise de 2008, né? Crise de 2009, aquela coisa toda que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Então, naquela época, nós tivemos muitas medidas tributárias. Sim. O governo criou várias questões para incentivar e diminuir carga tributária. E aí eles criaram essa figura da desoneração na folha de pagamento. Foi no governo do PT mesmo, isso mesmo. Então, era tal negócio para os automóveis, linha branca, isso. tal. Foi nessa época aí, exatamente isso. Então eles criaram todos esses benefícios, até na época foi alvo de crítica, né? Por que essas linhas e não outras, né? Por que você incentivou linha branca, automóvel que dá emprego. Então, construção civil, né? Construção Exato. civil, veio Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda. Então, tudo pensando nisso, fomentar a economia para a gente voltar a acelerar em decorrência da crise de 2008. Sim. E aí criaram a figura da desoneração. E o que isso faz acontecer? Ao invés de eu pagar 20% sobre a folha de pagamento, o governo colocou uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. E não mais sobre folha de pagamento. Então, pouco importa qual é a minha folha de pagamento. Pode ser que a folha de pagamento represente 100% do valor, 80% do valor da empresa, não importa. Eu vou pagar de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E isso, sobre a receita bruta da empresa. Então, isso faz com que, na maior parte das situações, em quase 100% das situações, esses setores tenham uma diminuição no pagamento. Fica menos pesado. Fica menos pesada a pancada. Então ele mantém os empregos, a ideia é essa, a ideia do benefício é essa, mantém os empregos e de repente em tempos de aumento de produtividade de consumo, contrata mais gente. E ele não vai me pesar tanto. Entendi. Porque se eu aumentar a minha folha, eu vou pagar 20. Não precisa se preocupar com isso. Não há essa necessidade. Porque a folha pode até aumentar, que eu vou continuar pagando sobre receita bruta. Até 4,5. Só que isso, por ser uma medida excepcional e por ser uma situação de economia tributária, então ela tinha que ter um tempo. Entendi. Ela não pode ser ad eterno. Então isso foi feito por 4 anos. E isso naquele momento foi feito por 4 anos, com a possibilidade de ser renovado pelo Congresso. E isso foi sendo feito. A lei dos 20% permanece. Só que ela está dormindo. Ela está valendo para outros setores. Áreas que não dão tanto emprego assim, digamos assim. Exato. E o Congresso ele pode ou não votar para que ela seja prorrogada por mais 4 anos. E isso foi sendo feito. 2015 prorrogou por mais 4 anos. 2019 prorrogou por mais 4 anos. Ou seja, dezembro de 2023, exatamente onde nós estamos agora, vence esse período, porque nós estamos finalizando aí o período de 12 anos. A ex-presidente Dilma, o Congresso naquela gestão, né? Eles votaram para prorrogar por mais 4. E 19. E ela sancionou. Isso. Depois... No primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, houve... O Temer também teve que passar por isso, né? Porque ele encerrou o mandato da Dilma, né? Encerrou o mandato. Ele também sancionou, depois que o Congresso votou. O Jair Bolsonaro recebeu e também... e agora? Aí agora o Congresso aprovou a prorrogação por mais 4 anos de novo, até dezembro de 27, mas por uma questão aí de ajuste fiscal, ajuste orçamentário, o presidente Lula, ele vetou o projeto. Ele vetou? Vetou. E ele disse que isso foi não poderia... bem no estômago dessas cadeias produtivas. São só 17 setores da economia que geram algo em torno de 10 milhões de empregos. 10 milhões de empregos. Então, se a gente fizer uma análise aí na nossa população, dá uma margem, porque são 10 milhões de empregados. E esses empregados compõem um grupo familiar. São 40 milhões de pessoas que são atingidas. Falando de forma simplória, 40 milhões de pessoas atingidas. Isso é muita gente. Então, isso pode gerar um efeito negativo de desemprego.
Entendi. E aí são setores importantes. Talvez a ideia do presidente e do ministro Haddad, que eu imagino, né, que é quem lida com essa área, seja arrecadar mais. Exatamente. Mas para arrecadar mais... a gente precisa ter esses empregos, né? Nós precisamos ter esses empregos. Para movimentar a economia e... se isso travar... Porque aí, se essas empresas tiverem que começar a pagar 20% ou mais, talvez isso tenha que ser repassado, talvez não, será repassado para o produto final. E isso vai gerar um aumento no preço. Que talvez gere uma diminuição do consumo. Perfeito. Né? Vamos colocar, cascata, vamos colocar, é carro. Isso. Se for carro, o carro subiu muito, eu vou ficar com o meu carro antigo. Deixa ele aí. Se é uma construção, eu vou mais devagar, ao invés de eu construir em 2 anos um imóvel, vai demorar 3. Ou eu nem vou começar a obra. Vou começar a obra e deixa eu ficar aqui no meu aluguel mesmo. Isso. Deixa o terreno paradinho lá. Ou se eu vou aumentar, né, a casa que eu já moro, que é própria, eu seguro um pouco. Isso, na verdade, pode desaquecer a economia. Desaquecer. E, indiretamente também, né, a gente pode ter uma desaceleração da nossa economia, um aumento na importação, né? Porque já que eu não tenho quem fabrique no Brasil, eu tenho que trazer de fora. Eu demito o meu funcionário. Isso. E compro mais barato de outro país. E esse cara vai para a informalidade. Aí esse cara vai para a informalidade, normalmente quem é informal não paga imposto, e aí o governo também não ganha. E ele fica na informalidade. Se ele sofrer um acidente, por exemplo, tiver uma doença, por exemplo, ele não tem nem assistência do INSS para socorrê-lo. Então, olha quantas coisas podem acontecer. O efeito dominó é terrível. Às vezes o meu filho estuda, está fazendo uma faculdade ou está estudando uma escola particular, eu tenho que tirar. Então, é uma situação que tem que ser muito bem... perigosa, muito perigosa. E essa pessoa pode até... a empresa acaba não pagando. Por que não vai pagar? Porque demitiu o funcionário para diminuir os seus custos que são altos. Em demitindo o funcionário, esse funcionário também, além de não aumentar a arrecadação, deixa eu ver se o meu raciocínio está correto, essa pessoa pode até precisar do Estado para salário-desemprego, outros benefícios sociais. Acaba podendo ficar mais caro. Onera o Estado indiretamente, né? Então é uma manobra que tem que ser muito bem definida. Eu acho que o presidente e o ministro têm que definir muito bem isso, e o Congresso tem que ter uma habilidade para verificar se realmente não é o caso de derrubar o veto e forçadamente manter esse benefício por mais 4 anos. Sim. E nesse período de 4 anos, aí sim, estudar uma alternativa de forma organizada, de forma a planejar as empresas, porque as empresas vão ser pegas de surpresa. Veja, nós já estamos aí há alguns dias do mês de janeiro. As empresas vão ser surpreendidas. É lógico que elas sabiam que isso poderia acabar, mas todo mundo estava caminhando numa estrada de renovar. Sim. De repente, não vou renovar. Aliás, de renovação que pelo Congresso foi feita. Que foi feita. Tempestivamente. Sim. O problema é que inesperadamente veio o veto. Então é necessário que vamos prorrogar, então, já que nós estamos muito perto, e aí nesses 4 anos... Já anuncia que não prorrogará. Isso, e vamos pensando num plano B. Nós não vamos cobrar 20%, vamos colocar 15%, ou vamos pensar aí numa outra alternativa, se não 4,5%, vão aumentar um pouco a receita bruta, ou vamos estudar melhor quais setores realmente precisam disso. Sim, nesse momento histórico, entendi. Agora, é complicado a gente ter uma ruptura. E você acha, Lucas, que o Congresso vai derrubar? Se fosse para você dar um chute aqui, né? Nós não estamos profetizando nada aqui, não é nenhuma profecia. Mas na sua análise, nós estamos analisando, o Congresso derruba esse veto do Lula? A tendência é que sim, a tendência é que haja essa derrubada do veto, até por uma questão de política mesmo. Né? Os deputados e senadores, eles têm, de certa maneira, né, o público que colocou
esses políticos lá, esses deputados e senadores que lá, esperam que eles realmente representem. Né? A gente sabe que o Senado representa os estados e o deputado representa o povo, mas de forma indireta acaba sendo todo mundo ali representando o povo. Apesar de ser o representante do Estado, os 3 senadores de cada estado da federação, mas eles são eleitos de maneira popular. Exato. É o voto que os leva até lá. Então, se eu apoiei um determinado deputado e ele está lá na bancada, e ele precisa ver o que é interessante também para a minha área de atuação. Né? Então, é realmente um jogo difícil, né? De estratégias, mas que é o que eu falei, eu acho que está muito em cima da hora para a gente mudar a regra do jogo. Sim. E causar uma ruptura, ainda mais nesse momento pós-pandemia. Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos recém-saídos de uma pandemia mundial, que fez com que muitos setores da nossa economia ficassem estraçalhados. Né? A gente pensar aí no setor do turismo, né? Em tantos outros setores, foram atingidos de forma frontal. E a gente agora vai reduzir essas desonerações nesse momento em que nós estamos ainda nos recuperando. Tem empresas que vão demorar 15, 20 anos para se recuperar. Sim. E aí a gente tira esse tipo de benefício. Agora que a gente está começando a recolher os cacos, né, de todos esses problemas que a gente passou. Então tem que pensar com muito cuidado. Não é algo simples. E a gente precisa ter uma atenção especial. Até porque a gente já sabe que nós temos todo um planejamento que as empresas fazem, não para 2 anos, para alguns anos. Sim. E provavelmente a maioria delas já fez para 4, pelo menos para 4 anos. Contando com a desoneração. De repente eu tiro. É uma ruptura. Tira o chão, né? É uma ruptura interessante, importante. O veto do presidente Lula, ele acaba sendo uma aposta, porque imagine o Congresso derrubando esse veto, impingindo uma derrota. Sim. Bem no final do ano. Histórica, né? Histórica, no primeiro ano do presidente. E, às vezes, uma atitude dessa pode acabar gerando uma derrota desnecessária. Porque se o Congresso derruba o veto, o Lula tem que engolir. E o Haddad também, enfim, o governo tem que engolir e tem que manter. Então, os empresários estão de olho nos seus deputados, nos seus senadores. Há uma pressão razoavelmente considerável nesse momento, né? Uma tensão nos nossos poderes para que isso... Isso tem que acontecer até o dia 31 de dezembro. Tem que acontecer até o dia 31 de dezembro. Porque dia 1º de janeiro, se não for derrubado o veto, volta ao status anterior, que é folha de pagamento. Aí nós vamos voltar para a regra geral, é aquele negócio. Né? A gente sempre fala assim, regra geral... É a regra geral. As exceções estão dentro das exceções. Que é o caso. Se a exceção cai, volta para a regra geral. Você deixa de estar naquela excepcionalidade e volta para, entre aspas, fila comum. Entendi. Então, é necessário que haja essa derrubada do veto para a manutenção desse benefício por mais 4 anos. Claro que tem gente que fala que esse benefício não deveria ocorrer, mas isso é uma outra questão. O fato é que, hoje, as empresas contam com isso. Grandes empresas, grandes empregadores. Contam com isso. E até empregadores menores, como Presidente Prudente, que é uma cidade média, mas nós temos construtoras. Acaba tendo impacto. Né, que estão dentro dessas empresas beneficiadas. Com certeza. Com essa excepcionalidade. Então, vamos torcer para o Congresso ter sabedoria para os nossos senadores e deputados. Falar em senador e deputado, você já formou, desde o início da sua atuação como docente, alguém que passou num concurso para juiz ou para o Ministério, para promotor, para delegado? Não? Como é? Já? Olha, esse ano... Já teve aluno seu? Sim. Menino novo que chegou, ou moça que chegou lá e você... Esse ano nós tivemos números muito consideráveis na Toledo Prudente.
nós formamos 10 delegados de polícia. Nós tivemos uma recepção agora em agosto, comecinho de setembro, não lembro exatamente a data. Nós recepcionamos os 10 alunos que passaram para delegado. Nós também tivemos 4 juízes esse ano. Esse ano? Esse ano. Rapaz! Promotor nós tivemos 2, um no Mato Grosso e outro, acho que, se eu não me engano, em São Paulo. Fora, nós tivemos agora também para procurador da República. Sim. Então, esse ano foi um ano bem interessante em números de aprovação, números bem consideráveis dos nossos alunos, nossos egressos, que realmente nos enchem de orgulho. Fora concursos para outros cargos, né? Sim. Mas promotor, Receita juiz... Federal, porque tem muita área que o direito se sobressai. Exato, né? Ele abarca muitas coisas, né? E a gente teve números muito importantes que nos enchem de orgulho, né? Porque nós tivemos agora, recentemente, uma ex-aluna nossa que passou para a juíza, né, Alexa. Sim. E ela já está atuando aqui na região como juíza. E a gente fica muito orgulhoso de saber disso, né? E como é que é? Imagina a cena. Você, como advogado, né, como operador do direito, levar uma causa e fazer uma audiência, ou uma audiência virtual como as de hoje. Sim. Ainda existe audiência presencial? Existe ainda. Existe. E está lá um promotor que foi seu aluno e o magistrado que foi seu aluno. Isso é muito interessante. Muito interessante, até quando ele fala, não concordo com você. Mas o legal do direito é esse, né, Reginaldo? Porque ali todos estão atuando como profissionais. Sim, claro. Imparciais e... Sim. Depois vamos passar a lá do cafezinho. Exato. Então, isso que é o mais interessante, né? Porque ali nós temos várias possibilidades, né? Eu já atuei em várias audiências com ex-alunos, com ex-professores. Ex-professores. E agora, ex-professores também, né? Ex-professores e agora com ex-alunos. Com ex-alunos. Então, ou a gente está de lados opostos como advogados. Sim. Isso acontece verdade, muito, tem né? também isso. Então, às vezes eu entro com uma inicial ou um cliente me procura para fazer uma defesa e do outro lado está um ex-aluno. Né? Seja ele no escritório dele ou atuando no escritório já mais tradicional, mas ele ali está como advogado agora. Isso acontece muito, né? E a gente tem que separar, né, o que era a atuação aluno, professor, né? O colega como colega agora. E às vezes ele também estudou com você, vocês iam lá para a cantina. Isso é muito comum acontecer. Depois você encontra o cara ou a moça, a doutora, no corredor do fórum. Onde você vai? Minha audiência é ali, a minha também. E o que é mais legal é que a gente consegue ver claramente a sabedoria que todo mundo consegue ter de separar, né, essas coisas, porque ali está agindo de forma imparcial. É que nem eu vejo muito no futebol, né? Ali eles estão ali brigando com o outro pela bola para fazer o gol, para ganhar. Depois do jogo, eles vão lá, trocam camisetas, né? Se abraçam, né? Às vezes viajam juntos. E isso não quer dizer que houve ali uma perda né, da imparcialidade, da competitividade que é natural, porque, querendo ou não, nós ali naquele determinado momento nós somos adversários. Sim. Mas a hora que terminou a luta, terminou o jogo, a gente sai. Às vezes até o cliente muitas vezes não entende. Né? Eu imagino isso. Tem clientes que às vezes não entendem. Você está tomando café com ele ali depois que perdeu minha causa? Exato. Que história é essa? Exato. Então a gente deixa claro, né, muitas vezes, né, porque tem juízes que pela proximidade, já até a hora que a gente chega, já trata de forma mais informal. Né? Então eu falo, olha, eu conheço esse juiz, ou eu conheço esse promotor, ou eu conheço aquele advogado, e não por isso ele vai deixar de ser isento na hora de julgar, eu vou deixar de ser. Então é muito interessante. E nem por isso o advogado vai tentar utilizar-se de qualquer familiaridade com o outro advogado, com o promotor, para poder... A questão é de legalidade e de prova. Exato, até porque a gente... todo mundo ali está agindo de forma profissional. Eu quero que o meu cliente ganhe por uma questão até financeira. Se ele não ganhar, eu provavelmente não ganho.
E a outra parte é a mesma coisa. O juiz ali, ele sabe que se ele agir de forma antiprofissional, o tribunal pode derrubar a decisão dele. E nenhum juiz gosta de ter uma decisão sua reformada. Isso eventualmente acontece. Mas ele luta para não acontecer. Para ele já dar uma decisão que vá também ser defendida e confirmada no tribunal. Então o juiz também não vai. O promotor é a mesma coisa. Sim. Porque pode ser que no recurso o procurador que esteja atuando em grau de tribunal fale: nossa, mas esse promotor aqui ele não foi adequado o tratamento dele. Então ninguém ali vai, né, caminhar por esse lado. Até porque uma coisa interessante de mencionar, que uma outra função também que eu estou exercendo agora é o Tribunal de Ética da OAB. Você está lá no Tribunal? Eu faço parte lá também e a gente sabe que todas as nossas condutas enquanto advogados podem vir a ter uma repercussão na questão ética. Sim, então a gente também tem que saber atuar de forma profissional, imparcial, o mais adequado possível, para que nós também não tenhamos nenhum reflexo na questão da ética profissional. Então isso é muito importante. Até porque reclamações a respeito da atuação do advogado junto à OAB, então tem um pessoal lá, e você participa desse grupo de pessoas, de profissionais, que recebem essas reclamações quando elas acontecem, e vocês têm que analisar. Nós temos que julgar o colega. E tem que julgar o colega. É uma situação... Que dureza, hein? Não é fácil. É uma situação que a gente tem que ter muito sangue frio, no sentido de tirar, né, qualquer coisa... Porque eu costumo pensar dessa forma, que embaixo da farda do militar existe um ser humano. Isso. Embaixo da toga do juiz, enfim, é um ser humano que pode falhar. Claro. E o advogado, assim como o mecânico, o pedreiro, o radialista, ele pode falhar. E, eventualmente, quando essa falha é relativamente gritante, pode haver uma denúncia. E, em havendo uma denúncia, aí vai para a ética da OAB, no caso do advogado. Além do aspecto ético, pode também respingar numa ação civil, uma ação criminal, dependendo do que aconteceu. Mas... E aí cai na mão de você ou... Do Tribunal de Ética, São mais pessoas, é um tribunal. Isso, é um tribunal. Quantos são? Eu acho que nós estamos em quase 30 julgadores. Aí cai lá na sua mão. Isso. Essa decisão pode ser monocrática? Você analisa? Não. Ela é o pleno. Você pode analisar, ou a turma ou o pleno, depende da... Então nós temos as turmas e aí a turma tem que analisar. E eventualmente tem que haver punição do advogado por causa... Acontece em casos, infelizmente, de punições, tanto suspensão ou apenas uma advertência e até mesmo casos de exclusão do quadro. Nossa! Em situações mais graves, né? A própria lei, nós temos uma lei, né, que é a lei que regulamenta todo o exercício, né, que é a Lei 8.906, e nós temos um estatuto, né, que nós estudamos também nos bancos da faculdade, que cai também na prova da OAB, para que o profissional saia já sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Então, tem muitas coisas que o advogado não pode. Por exemplo, aqui na rádio, nós não podemos fazer um anúncio nos intervalos que vocês colocam lá, escritório de advocacia X. Procura lá, a gente... não pode. Ligue pro Soul da série lá nos Estados Unidos, pode, aqui não pode. Lá pode. Agora aqui não há... Porque lá nos Estados Unidos pode. O que a gente pode fazer é limitado por essa legislação. Então, por exemplo, eu vir aqui fazer uma entrevista, dar informações públicas, ir na TV X, falar sobre um determinado assunto, ter um canal no YouTube de informação, ok, porque vai procurar as pessoas que quiserem. Né? Então eu não posso fazer certas... Olha, o advogado bom aqui sou eu, aqui o Presidente Prudente, você busca aqui o meu escritório. É garantido que eu vou ganhar. Nós vamos ganhar e eu vou cobrar menos honorários aí. Isso não pode. Não pode. Liquidação não pode. Exatamente. É proibido? É proibido. Então, o exercício da advocacia ele tem muitas regras né, que limitam a atuação do advogado exatamente pensando numa isonomia. Porque senão os grandes escritórios cada vez dominariam mais. Tem mais grana para fazer publicidade, entendi. Então a OAB ela cria essas proibições exatamente pensando
né, num atendimento isonômico. Um advogado de qualidade e que pensa em crescimento profissional e empresarial, digamos assim, não sei se pode ser dito isso. Acho que sim, tem CNPJ, né? Sim. Ele, começando hoje, se destacando, ele pode chegar a um patamar maior, justamente porque não é engolido pelos grandões que podiam fazer muito mais propaganda. Exato. Então, é uma situação interessante, né? Porque faz com que a gente fala, né? Você cresça no boca a boca. Né? O seu maior, a sua forma de vender o seu peixe é pelo seu próprio trabalho. O seu próprio cliente que vai te indicar para outro, que vai gerar esse círculo, né? Para você crescer. Fulano, vai lá que ele resolve. Ele atende muito bem. Porque nós que não somos advogados, a gente não fala assim igual vocês. A gente fala, fulano é bom, hein? Ali... Exato. É diferente um restaurante, né? Por exemplo, vai naquele restaurante que é muito bom. Isso. E você, né, fala isso tranquilamente. Sim. Agora, na área da advocacia, você tem que tomar muito cuidado. O cliente pode falar. O cliente pode falar. Ele pode falar. O advogado não pode fazer propaganda. O advogado não pode. Esse é o... Então, tem muitas coisas assim. Isso acaba sendo bom para quem está começando. Exatamente. Para quem está começando. E eu acho que também deixa a classe mais respeitada. Né? Concordo. No sentido de não fazer uma mercantilização de uma atividade essencial à função da justiça. Quando há uma exceção disso aí, cai na ética lá. Porque o advogado é uma das únicas profissões que está prevista na Constituição Federal. É uma das únicas. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, é uma função que é uma função pública também. Sim. Né? Porque sem advogado não tem justiça, já está dito. Verdade. O advogado é indispensável. Ou se ele é indispensável, quer dizer que sem advogado não tem justiça. Então tem que ter uma certa aura de respeitabilidade. Exatamente. Então por isso que a classe tem que criar esses nivelamentos para que a gente possa ter uma atuação condizente com o que a Constituição colocou lá como uma prerrogativa nossa. Então a gente tem que exercer isso com... Né, o dia que a gente faz o juramento lá, né, para ser bacharel em direito, nós falamos que nós vamos respeitar a justiça, vamos estar atento tanto ao rico quanto ao pobre, né? Então a gente precisa exercer essa função dentro dessas prerrogativas, por isso que está certa a OAB em criar essas barreiras para nivelar realmente a função nossa de advogado, que é indispensável à justiça. Sem dar opinião específica sobre a sua tendência ideológica, caso você tenha, eu não sei se você tem ou não, o que você achou da indicação e da sabatina, que ele foi aprovado do ex-ministro, eu já vou chamar de ex-ministro, porque desde ontem não é mais ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora ele vai ser ministro do Supremo. Agora é ministro do Supremo. Assim, Reginaldo, o que a gente vem observando nos últimos anos, isso não é uma tendência de agora, é uma mudança na forma da escolha e indicação de ministro do Supremo. Então, isso não é uma exclusividade do presidente Lula, né? Porque nós já observamos isso nas últimas indicações. A própria indicação do presidente Jair Bolsonaro também foi para essa linha, né? E é uma indicação política. Não deixa de ser uma indicação política. E a sabatina que é feita no Senado, primeiro pela CCJ, depois pelo Senado, né, a gente observa que muitas das vezes ela acaba sendo proforme. Nós não observamos realmente ali uma análise técnica e a gente não tem na história do Brasil algum indicado que não foi aprovado. Então... é meio que uma indicação já como certa. Favas contadas. Então lógico que a gente pode olhar com ressalvas, né? Se você gosta ou não gosta do ministro Flávio Dino, do indicado, ou seja lá quem for, mas é a regra do jogo. Né? Então acho que a gente... É difícil... É o que o legislador escolheu. A Constituição previu isso. Então a gente não tem como. Porque dentro da organização dos poderes... Né? Quando a gente estuda direito constitucional, a gente tem a ideia dos freios e contrapesos. O que é isso? É um poder intervindo no outro. Então, nenhum poder ele é absoluto.
No executivo, ele não é absoluto. Tanto que se o presidente fizer alguma coisa errada, o Poder Legislativo pode tirá-lo. Sim. Que é o que nós passamos recentemente. Nós passamos recentemente, né, por um processo de impeachment. Né? É algo que não é desejado, mas que está dentro do sistema. A mesma coisa acontece quando nós estamos passando por alguma situação em que o Legislativo ele também atua em certos poderes. Quando ele julga um colega. Sim. Ele também é judiciário. Né? Tá. Então, um poder acaba fazendo às vezes do outro em certas ocasiões. Numa situação dessa de indicação de ministro supremo, a Constituição define que é o presidente da República que faz a nomeação, assim como é a PGR. E aí o Senado faz a sabatina e que aceita ou não. Em tese tem o direito de rejeitar. Mas historicamente nós não temos isso. Mas, rapaz, mas teve voto contra. Teve, foi apertado. Eu acho até que foi a maior. Historicamente, acho que sim. Porque me deu a impressão, lá naqueles debates acalorados, que a direita, eu vou chamar de direita raiz, eles foram com faca na boca mesmo, né? E sangue nos olhos contra ele. Até porque há uma preocupação muito grande quando é feita uma nomeação como essa, em aspectos políticos mesmo, né? Porque a gente observa, né, que é normal quando um político sai, um ex-presidente, por exemplo, sai, ficarem algumas questões judiciais a serem resolvidas. Porque hoje em dia, assim, todo mundo tem... hoje em dia a gente está sendo monitorado, ainda mais quando o cara é presidente da República. Claro. Então, uma coisinha que ele faz, ainda que tecnicamente não seja errada, vai gerar alguma repercussão. Alguém vai entrar com alguma medida para dar uma dorzinha de cabeça, ou realmente fez alguma coisa errada e tem que ser apurado, né? Tem de tudo. Então há uma preocupação também de quem é oposição, assim como quando o Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente, indicou, né? É verdade. Ele também, a oposição à época, também questionou. O cara é evangélico, né? Você não vai. O que você pensa sobre determinado assunto que pode prejudicar quem é o meu parceiro ali? Quem está do meu lado ali, o meu Isso time. É inerente, mas o fato é que nós mudamos a forma realmente de escolha dos ministros. Né? Havia um movimento muito forte, não sei se você acompanhou, para que o novo ministro do Supremo fosse uma mulher e de preferência negra. Sim. Né? Havia uma, digamos assim, uma campanha para chamar a atenção do presidente Lula, para que o presidente Lula, já que saiu uma mulher, entrasse uma mulher e preferencialmente negra. E há esse movimento porque o nosso Supremo está ficando cada vez mais formado por homens. Nós estamos voltando ao que era antigamente. Isso é uma preocupação, né? Porque é questão de representatividade. Mas quem escolhe é o presidente, dentro das escolhas políticas. E a norma legal não prevê que ele tem essa obrigação. E aí, logicamente, que geram discussões. Será realmente que ele seria o melhor nome ou não seria? Isso é muito subjetivo. Sim. Mas me deu a impressão, eu acompanhei os debates acalorados, e me deu a impressão que ele é um conhecedor do direito. Ali entre os senadores nós tínhamos advogados, delegados, ex-juízes. O Sérgio Moro. Exatamente. Né? E o Sérgio Moro, inclusive, o inquiriu, fez perguntas e colocações e tudo mais. E ele demonstrou a mim, que sou leigo, um conhecimento jurídico e uma facilidade de argumentação nessa área que eu fiquei impressionado. Eu acho assim, falando assim de forma bem... Ele também é professor, né? Sim. Ele também é professor. Ninguém chega aos cargos que ele chegou à toa. Né? Pode até ser que eu não concorde com a ideia dele. Com a ideologia. Eu não gosto dele. Sim. Ok, isso faz parte, né? Isso é inerente. Eu acho que ninguém vai ter 100% de aprovação nunca. Sim. Acho raro alguém falar assim, não, realmente eu gostei que esse cara tá lá. Principalmente... Personagem histórico Jesus Cristo foi minoria justamente no dia que ele foi crucificado. Estamos agora na época do Natal, né? Então é muito importante o que você falou. Sim. Então acho que é normal esse tipo de situação. O que a gente tem que ver é exatamente isso. Ele tem habilidade, né? Ele tem conhecimento jurídico para ocupar uma cadeira tão importante.
E é vitalício, né? Quem chega ao Supremo não é um mandato que tem lá 4 anos. Exatamente. Como que funciona? É até a compulsória. Né? Então ele vai ficar ali, é um cargo que ele fica até a hora que ele quiser. Ou até a compulsória, né? Até atingir a idade. Senão, ele vai ficando lá. Então, a gente teve casos já de ministros que saíram antes, né? E tem casos de ministros que se aposentam mesmo pela idade. Agora mesmo, né? Os últimos casos foram de aposentadoria. Então, o cara, ele entra lá, o André Mendonça mesmo, que é jovem, ele vai ficar lá por muitos anos. Né? Tem gente que fica lá por 20 anos lá. Fica. Até chegar, acho que 75, alguma coisa. Exatamente. Já pensou, Ricardo? É um cargo de muita importância. Muito poder. Muito poder e muita importância. Que o diga o Alexandre de Moraes, que está tendo uma visibilidade. Exato. São 11. São 11. Dentro do universo de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 11 que representam a Suprema Corte brasileira. E o Flávio Dino foi para lá. Foi para lá. Então, assim, gostando ou não gostando dele, minimamente ele tem um cabedal para poder estar ali. Chegar. Né? Eu posso até não gostar, posso até não concordar com as ideologias, com as ideias, porque isso é normal. E o direito, ele é assim mesmo, né? Tanto que se você levar um mesmo caso para 2 juízes, pode ser que tenham 2 sentenças diferentes. Isso me deixa doido. Eu falo, não essa insegurança jurídica. Não é possível. Às vezes, e às vezes na mesma cidade, tem o gabinete. É gabinete que fala? O gabinete de um juiz é aqui, o outro fica a 10 metros. Isso. Os 2 julgaram causas extremamente semelhantes e deram decisões completamente diferentes e ambos isso tem fundamento. Com fundamentação jurídica. Isso que é o mais legal do direito, que os leigos, né? Para quem ganhou. E lógico que isso gera uma preocupação. Eu imagino. Mas o direito, ele muitas vezes ele é principiológico. Né? Ele tem aspectos subjetivos no julgamento. Então, às vezes, eu posso caminhar para afastando a aplicação de uma lei porque ela viola um princípio. Né? Então, eu consigo fazer essa manobra e isso é juridicamente permitido. Né? Normalmente, a causa pode ser a mesma nunca é, né? Mas uma causa semelhante. Sim. Porém, o advogado pode não ser o mesmo, a inicial não foi igual. Isso. Né? E isso lá na frente pode causar decisões diferentes, talvez até pelo mesmo juiz. Então. A própria formação do juiz impacta. Às vezes é um juiz mais humanista, às vezes é um juiz mais legalista, às vezes é um juiz... Como o pessoal fala, caneta dura, né? Tá ali na lei, a letra da lei acabou. A letra da lei. É isso e acabou. Às vezes eu posso, poxa, mas era um pai de família que furtou um negócio para levar para casa. Não, é furto famélico. Sim. Sabe, e o outro fala, não, é furto e acabou. É furto e acabou. Tá lá, furtou, vai ser preso, tem que ser preso. Então isso é muito interessante no direito, porque eu posso, né? Às vezes eu pego um juiz mais na linha humanista, né? No direito do trabalho isso é muito, muito interessante, né? Porque nós tivemos a reforma de 2017 que tornou a legislação trabalhista mais rígida, né? Porque havia, de certa maneira, uma descrença na justiça do trabalho, né? Porque ela era muito pró-empregado, né? Não que ela não continue sendo, porque o empregado é hipossuficiente, né? Mas hoje ela se tornou um pouco mais próxima, empregado-empregador, uma liberdade maior de negociação, tal. Mas mesmo assim eu ainda tenho juízes que são mais humanistas. Então você pode acontecer um caso trabalhista dois empregados trabalhando na mesma empresa no mesmo período, não receberam os mesmos direitos, cair com 2 juízes diferentes. Que pensam diferente. Pensam diferente, um dá tudo, o outro fala, não, isso aqui você não tem direito. Você fala, não é possível. Eu me lembro de uma vez que uma senhora, ela foi despejada, né, do seu imóvel,
E eu vi a notícia, eu nem li a sentença, eu vi a notícia. E aí, já faz uns 20 anos isso, eu fiquei revoltado com aquele juiz. Sabe? Falei, como é que esse cara, ele manda despejar essa senhora e tal, e me deixou extremamente... Mas ele julgou dentro da lei. Que loucura, né? É muito interessante. O Supremo é um exemplo típico disso, né? É muito comum acontecerem julgamentos que fica 6-5. Verdade. Então, isso é muito inerente do direito e às vezes a gente não entende, mas é da essência. É importante que seja assim. É importante que seja assim. Tem que ser assim. E a representatividade, por isso que ela é importante no Supremo, né? Porque se a gente começar a colocar todo mundo, né, robozinho... Só homem com a formação assim, que estudou lá na São Francisco. Exato. A São Francisco é ótima, tá, gente? Mas claro. se for todo mundo dali, aí fica um planetinha deles ali. E não representa uma Suprema Corte. Entende. Que ela tem que ser realmente... plural e mesmo que eu não goste de uma determinada pessoa, né, ela foi escolhida pelo sistema como ele determina e tudo ok. Muito bem. Lucas, eu estou feliz em recebê-lo aqui. Quem mais tem outros advogados lá na sua... Temos. É empresa? Não é a gente fala escritório mesmo. Ele tem CNPJ, mas a gente não tem uma natureza empresarial. Como uma empresa qualquer. JPPM, quem mais advoga? Tem a doutora Lúcia Maciel. Sim, um abraço, doutora Lúcia. A esposa do meu pai, né? A segunda esposa. Sim. Minha sócia, parceira do dia a dia. Muitos anos já, né? É mesmo? Meu pai faleceu há 20 anos, nós estamos juntos lá desde então. Hoje. Né? Temos a doutora Luciana também, que está com a gente há muito tempo. Está há muito tempo lá com vocês. Luciana Ramires, Sim. Muitos anos também com a gente lá. Sim. E temos a Marlene, nossa secretária, que está com a gente há quase 40 anos também. Verdade. Começou lá no seu pai, com o seu pai. Muito tempo mesmo. Sim. E tem o pessoal que nos apoia, estagiários. Estagiários e tudo mais. Eu quero te agradecer, Lucas, por você aquecer, é isso? Ao nosso convite. Sim, imagina. E é uma pessoa muito querida, eu conheço há alguns anos e quero abraçar os demais advogados lá da JPPM. Quero abraçar aqui a instituição Toledo de Ensino, que tão conscientemente te convidou para ser o novo coordenador, todos lá da Toledo, onde inclusive eu estudei no passado, e o meu filho acabou estudando lá também, e desejar um feliz Natal, um feliz 2024 para vocês, tanto no escritório da advocacia como lá na docência, que você ainda leciona. Com certeza. Não parou de lecionar por causa do novo cargo, né? Não parei. Leciona o que lá mesmo? Direito processual do trabalho. Processual do trabalho. E prática trabalhista. Prática trabalhista, uma área forte. Mas no seu escritório você atende também a área trabalhista, também. Mas também atende... ênfase em tributário. Tributário. Mas a gente tem, né, as áreas... Sim. Que você atende amplamente lá. E o seu canal do YouTube, repita para mim. Lucas Maciel, JPPM. Obrigado pela visita. Obrigado você. Eu queria também desejar um ótimo Natal em família, né, que todos estejam reunidos. Sim. E entendam exatamente o Natal, né, a essência do Natal em família, que Deus abençoe todos, né, porque a gente... tem um ano tão pesado, né, de trabalho, às vezes de abdicação à família. Então vamos aproveitar esse momento juntos, né? E um ótimo 2024 para todo mundo, que a rádio possa cada vez expandir mais. Obrigado. Levar conhecimento, levar informação, levar entretenimento para as pessoas, porque é o que a gente precisa no dia a dia, e também levar o nome da nossa cidade para todos os rincões. Sim, obrigado. Né? Porque a gente tem muito carinho pela cidade. Sim. Parabenizar você por tudo que você faz pela nossa cidade também. Obrigado, viu? Você é uma das pessoas que mais representam Prudente. Obrigado. E a gente tem um apreço também por você, pela família. Sim.
E muito obrigado pelo convite, honroso de estar aqui nesse dia, nessa manhã. Tenho certeza que vai ficar guardado na minha memória, no meu coração para todo sempre. Obrigado mesmo. Eu só esqueci uma coisa que eu preciso te perguntar aqui publicamente, porque eu já conheço, né? Tem a sua filha, chama-se? Laura. E a sua esposa? Laís. Laís, um abraço, viu, Laís, para você e a todos um feliz Natal. Feliz Natal, um feliz 2024 para vocês. De novo. Muito obrigado. Obrigado a você. Tudo de bom. Eu conversei com o doutor Lucas Pires Maciel, da JPPM Advogados, e que também é coordenador do curso de Direito lá da Instituição Toledo de Ensino, aqui no 106 Podcast. Em breve, um novo episódio. Um abraço e até lá.